Foi um excelente período para o Império Romano Ocidental. Após décadas de derrotas, desastres e caos total, parecia que a estrela dos romanos ocidentais estava ressurgindo. No período de apenas 2 anos, o heróico imperador do Ocidente Majoriano, com a ajuda de seus muito capazes generais, Nepotiano, Egídio e Marcelino, conseguiu quase restaurar o Império Romano do Ocidente. No entanto, é claro, a conquista ainda não estava terminada. Majoriano sabia que só poderia haver paz verdadeira e duradoura no hemisfério romano ocidental se a ameaça dos vândalos fosse derrotada de uma vez por todas. Da mesma forma que os romanos sabiam, 700 anos antes, que Roma precisaria conquistar a África Púnica se quisesse dominar o Mediterrâneo, Majoriano sabia que o reino vândalo precisaria ser totalmente esmagado e reincorporado ao Império Romano do Ocidente como uma província, como havia sido apenas 25 anos antes, se Roma quisesse ser livre. Para isso, Majoriano construiu uma frota massiva, a maior frota que o Império Romano do Ocidente viu em séculos. O imperador Constantino basicamente roubou a frota romana ocidental e a usou para derrotar seu rival Licínio na Batalha de Helesponto, cerca de 140 anos antes do tempo de Majoriano. Desde então, o Ocidente se encontrou sem uma frota, porque depois disso, a frota ficaria estacionada em Constantinopla. Majoriano havia mudado isso. Sua recém-construída frota maciça compreendia 300 navios de guerra, um tamanho não visto no Ocidente desde os tempos antigos. E após reconquistar grandes partes da Galícia e Espanha, ele juntou sua frota em Portus Ilicitanos, um antigo porto romano perto da cidade de Cartago Nova. Notícias dos incríveis sucessos de Majoriano chegaram ao tribunal do rei vândalo Genserico em Cartago, especialmente a reunião de uma grande frota, algo que Genserico não tinha visto o Império Romano do Ocidente fazer durante todo o seu tempo como rei. E o fato de que até mesmo os visigodos agora se tornaram foederati do Império Romano do Ocidente fez Genserico temer os romanos pela primeira vez. Então Genserico decidiu enviar enviados ao imperador em Cartago Nova, a primeira vez que Genserico fez isso, o que mostra o quanto ele temia esse novo e forte Império Romano do Oeste. Mas Majoriano recusou os termos de Genserico e enviou os embaixadores de volta. Ele sabia que, para alcançar uma paz duradoura, o reino vândalo tinha que ser completamente destruído e Genserico precisava ser capturado ou morto. Gaiseric, ao receber de volta seus enviados com a notícia de que o imperador recusou os termos de paz em seu pânico, ordenou a queima da Mauretânia, pois é a região onde Gaiseric suspeitava que Magorian desembarcaria. Ele esperava que essa estratégia de terra arrasada atrasasse o avanço de Magorian após desembarcar suas tropas. Enquanto isso, todo esse tempo, desde o 458 d.C., naqueles 2 anos em que Magorian alcançou sucesso após sucesso, vitória após vitória, subjugando os burgúndios, os suevos e até os ferozes visigodos, todo esse tempo Riquema havia sido deixado na Itália. Podemos apenas imaginar o que deve ter passado em sua mente ao ouvir que seu velho amigo estava sendo aclamado como um novo Trajano, enquanto ele próprio estava sentado ociosamente na Itália e ninguém o aclamava. As pessoas amavam Magorian e não ele. O ciúme estava crescendo mais forte a cada dia. Riquema, aparentemente, não se importava com a restauração do Império Romano Ocidental. O que ele mais se importava eram seus próprios desejos egoístas. E então, ele deve ter decidido um dia que Magorian estava atrapalhando. Assim, ele começou a se cercar de outras pessoas críticas ao novo imperador, outras que estavam insatisfeitas com as muitas reformas do imperador, suas muitas novas leis direcionadas à corrupção, suas leis que foram projetadas para acabar com a própria corrupção que havia enfraquecido o Estado romano ocidental. Muitos aristocratas, ricos e senadores se beneficiaram por décadas dessa corrupção, do injusto sistema romano, da exploração das classes baixas e, portanto, estavam muito descontentes com esse novo imperador ambicioso. Até então, a velha virtude dos romanos havia afundado tanto que grande parte da aristocracia se preocupava mais com sua riqueza imediata do que com a glória de Roma. E assim Riquema começou a se cercar dessas pessoas e eles cumpriram seu tempo. Enquanto isso na África, de acordo com o historiador Procópios de Cesareia, que escreveu sobre Magorian 70 anos depois, por volta de 530 d.C., Magorian queria reunir informações sobre a força dos vândalos. Para isso,
ele tingiu seu cabelo e se disfarçou como um enviado, e viajou para encontrar o próprio Genserico em Cartago. Podemos ter certeza de que isso provavelmente era uma lenda, mas pode haver um pouco de verdade nela, na medida em que mostra com que grande cuidado o imperador estava planejando a invasão da África, este dia D da Antiguidade Tardia. Então, enquanto o imperador ainda estava se preparando para a invasão, toda a sua frota estava estacionada em portos iliquitanos e possivelmente em Elche, perto de Cartago Nova. Enquanto Genserico achava que Magorian desembarcaria na Mauritânia, há indícios de que, na realidade, ele queria primeiro desembarcar na Sicília e encontrar-se com Marcelinos da Dalmácia. Essas frotas e exércitos romanos unidos, então, desembarcariam em algum lugar, provavelmente onde Genserico não suspeitasse, para surpreender e confundir o inimigo vândalo e pegá-los completamente desprevenidos. Foi em agosto de 460 d.C. Nós não sabemos exatamente onde Magorian estava durante esse tempo ou o que exatamente ele estava fazendo. Mas foi durante esse período que o destino virou contra os romanos. Temos várias fontes sobre o que aconteceu em seguida, mas todas são bastante vagas. Priscus de Pânion e João de Antioquia simplesmente escreveram que a frota romana foi destruída pelos vândalos, possivelmente em um ataque surpresa. E Dácio, no entanto, escreveu que foram traidores que atearam fogo à frota. E isso é algo que podemos facilmente imaginar, já que sabemos que o exército de Magorian era composto inteiramente por mercenários bárbaros. Portanto, sua lealdade não era tanto à glória de Roma antiga, mas mais à glória de língua koiné, e frequentemente às suas próprias tribos germânicas. Pois o poder de luta dos próprios romanos havia se deteriorado tanto que não havia muitos romanos lutando mais no próprio exército romano. É muito concebível que alguns elementos neste exército, em grande parte bárbaro, possam ter sido subornados pelos vândalos. Genserico, rico com os despojos de seu saque a Roma apenas alguns anos antes, certamente possuía o dinheiro necessário para subornar quase todos, exceto os mais fervorosos crentes na glória de Roma. E naquela época, infelizmente, não havia muitos deles restantes que compartilhavam essa visão idealista com o imperador. Além dos vândalos, os visigodos também poderiam ter sido a fonte dessa traição, e até mesmo Ricimer foi suspeito por alguns historiadores, embora eu tenha que dizer que essa última possibilidade parece improvável, apesar do fato de que Ricimer era um personagem muito questionável. Em minha visão, os vândalos foram possivelmente os culpados. E assim, enquanto o imperador aparentemente não estava diretamente presente no local, possivelmente não muito longe ocupado com seus preparativos, traidores podem ter ateado fogo à frota durante a noite, antes mesmo de serem embarcados com soldados e provisões. E assim, de uma só vez, em uma ação furtiva, as esperanças dos romanos se incendiaram em chamas. Assim, queimou esta nova armada romana do oeste, antes mesmo de poder partir para realizar o que foi construída para fazer. Não sabemos o que passou pela mente do imperador quando ele soube do desastre, e o que ele disse ou pensou quando provavelmente o viu mais tarde com seus próprios olhos. Todas as suas preparações destruídas de uma maneira tão desonrosa. Isso deve ter sido um golpe brutal para esse personagem heróico que quase conseguiu se tornar um segundo Aurélio. Ele esteve tão perto de ser chamado Restitutor Orbis como Aureliano antes dele. Mas agora tudo foi por água abaixo. Esse foi o único grande erro de Magoriano. Ele subestimou a deslealdade de seus mercenários bárbaros e a extrema astúcia de Gaiseric. Ele talvez tenha se tornado um pouco confiante demais após os últimos anos de vitórias constantes. Tal é às vezes o destino de personagens que sobem muito alto muito rápido. E assim ele foi forçado a assinar um provável tratado de paz humilhante com o rei vândalo. E mais uma vez, através de pura astúcia, Gaiseric saiu vencedor, como ele havia feito várias vezes, desde que cruzou para a África com seus vândalos mais de 30 anos antes. Os romanos subestimaram a crueldade de Genserico várias vezes e fariam isso novamente em 468, na tentativa fracassada de desembarque no Cabo Bom. O que Magoriano fez imediatamente depois nós não sabemos. Ele pode ter possivelmente ficado na Espanha por mais alguns meses. Ele manteve seu exército e em algum momento voltou para Arelate, para a mesma cidade onde suas vitórias haviam começado mais de 2 anos antes.
Mas desta vez, seu humor estava com certeza muito pior do que quando o destino ainda estava a seu favor. Nós sabemos, no entanto, que Majoriano provavelmente chegou em Arelate em algum momento no início de 461. Sidônio Apolinário, que escreveu um extenso panegírico para o imperador, também estava presente naquela cidade quando o imperador chegou. Temos um trecho de escrita bastante interessante do próprio Sidônio, no qual ele escreve sobre um banquete em que Majoriano, Sidônio e alguns nobres galo-romanos estiveram presentes. Notavelmente, nada de importante foi dito neste banquete, e parece que a pesada derrota contra os vândalos não manchou a reputação do imperador, nem conseguiu diminuir o amor dos galo-romanos por este nobre imperador. O imperador supostamente estava até de bom humor, sorrindo e brincando. Podemos assumir, no entanto, que isso fazia parte do estilo panegírico no qual o imperador era retratado de maneira positiva. Mesmo que Majoriano estivesse de bom humor durante aquele banquete, podemos ter certeza de que era tudo fachada. Majoriano provavelmente estava muito infeliz e triste, mas ele não queria deixar isso transparecer. E de fato, em uma carta de Sidônio Apolinário, ele escreveu que após o banquete terminar, o rosto do imperador começou a empalidecer. Quase congelou. Como Sidônio se lembrou? Como se a ordem tivesse sido dada para esticar seu pescoço até a espada desembainhada do carrasco, nas próprias palavras de Sidônio Apolinatos. Sidônio também mencionou que Majoriano aparentemente assistiu a AOS jogos na arena de Arelate. Que tipo de jogos não é especificado, mas como os jogos gladiatórios haviam sido abolidos alguns anos antes, podemos supor que devem ter sido jogos venatórios, onde os venatores, os caçadores de animais, caçariam e matariam animais selvagens, um espetáculo não muito menos sangrento, que muitas vezes também terminava mal para os próprios venatores, um espetáculo brutal que ainda era praticado no Coliseu de Roma, mesmo 70 anos depois, no reino de Teodorico. Majoriano assistiu a esses jogos, e como era um tradicionalista que queria restaurar a glória de Roma, sabia o quão importantes eram as tradições, mesmo as mais brutais. Em algum momento no verão de 461, Majoriano decidiu deixar Arelate, e agora seu segundo grande erro aconteceria. Ele desfez seu exército bárbaro que havia recrutado 2 anos e meio antes no norte da Itália. Isso nos indica que ele não tinha conhecimento das tramas de Ricimer. Ele pode realmente ter sido bastante desavisado em relação aos planos traiçoeiros de Ricimer, o que é muito surpreendente para nós, mas sempre é fácil julgar alguém em retrospectiva. Ricimer pode ter sido mestre em esconder suas verdadeiras intenções, um personagem possivelmente tão brutal, impiedoso, egoísta, ganancioso e astuto quanto o próprio Gaiseric. Como Majoriano pode ter cometido um erro tão impressionante é desconcertante para nós, mas isso prova que até mesmo os grandes cometem erros. A fachada de Ricimer deve ter sido perfeita. Majoriano deve ter realmente acreditado que não tinha nada a temer de seu suposto velho amigo, com quem ele havia derrubado o imperador anterior, Avitus, e com quem havia servido junto sob a Associação de Estudantes de Tecnologia da Informação e Sistemas. E assim, ele manteve apenas alguns guarda-costas pessoais com quem viajou de Arelate para a Itália, e curiosamente, ele não estava indo para Ravenna, mas para Roma, de acordo com Idácio. Parece que ele planejava residir em Roma como Valentiniano III e Avitus antes dele, fazendo de Roma mais uma vez a sede do imperador, algo que imperadores posteriores também fariam, como Antêmio ou Olíbrios. De fato, Roma naqueles dias era mais uma vez a capital do agonizante Império Romano do Ocidente. E Majoriano pretendia ficar lá e, segundo Idácio, até promulgar algumas leis e reformas, e continuar sua restauração do Império Romano do Ocidente, apesar do revés contra os vândalos. Foi assim, no início de agosto de 461, que Ricimer interceptou o imperador na cidade de Tertuna, atualmente Tortona, na Ligúria, enquanto o imperador passava por essa cidade a caminho de Roma. Certamente, enquanto Majoriano tinha apenas algumas tropas de guarda-costas, Ricimer surgiu com um exército significativo. Como exatamente Ricimer sabia onde Majoriano estava e como interceptá-lo novamente mostra que espiões e pessoas traiçoeiras estavam por toda parte nos dias de hoje, prontos para revelar qualquer informação e fazer qualquer ato que ajudasse a destruir o Estado romano em troca de dinheiro. Para tais pessoas, os antigos ideais de Roma haviam caído, de modo que seus próprios habitantes desejavam vê-la morrer.
Majoriano foi feito prisioneiro, provavelmente espancado, e jogado em uma masmorra, porque não foi executado imediatamente. 2 dias depois, o imperador foi então decapitado perto do rio Ira, muito provavelmente o atual rio Escrívia. Não sabemos se Ricimer estava observando ou não, mas, julgando seu caráter, isso pode muito bem ter sido o caso. E assim terminou a vida do nobre imperador Majoriano, um personagem que, como escreveu Gibbon, estava ansioso para proteger os monumentos daquelas épocas em que ele teria desejado e merecido viver. De fato, Majoriano nasceu em uma época em que o Estado romano ocidental havia caído em tamanha decadência que nem mesmo ele poderia salvá-lo. A corrupção estava muito enraizada. A injustiça do sistema judiciário era muito difundida. As classes baixas eram exploradas pelos ricos. Traidores estavam por toda parte. E vimos que o único grande defeito do imperador era subestimar a que ponto o povo do império havia caído, o quão corrompido ele havia se tornado. Senadores, aristocratas, os soldados, eles não se importavam mais com Roma. O Império Romano se tornou uma ideia para eles, indigna de preservação. O maior defeito de Majoriano era que ele não via isso ou não queria ver isso. Ele esperava que essa doença pudesse ser curada através de reformas e leis. Mas até o melhor imperador não pode ouvir e ver tudo. E assim a traição atacou 2 vezes. Primeiro quando os traidores queimaram a frota em portos iliquitanos, e depois quando Ricimer interceptou-o. E Ricimer certamente encontrou muitos aliados em suas conspirações contra o imperador, aliados que queriam que esse reformador desaparecesse, para que pudessem voltar a explorar o sistema e enriquecer-se. E com Majoriano, morreram também as últimas esperanças para a completa restauração do Império Romano do Ocidente. Nepotiano, Egídio e Marcelino morreram pouco tempo depois dele, seus amigos e comandantes habilidosos, sem cuja ajuda ele não teria alcançado suas muitas vitórias. Com eles desaparecidos, o Estado Romano Ocidental se desintegrou mais rápido. E assim, apenas 15 anos após a morte de Majoriano, o último imperador romano do Ocidente de facto foi deposto, e o Império Ocidental deixou de ser um Estado independente, passando a Itália a fazer parte do Império Romano do Oriente, com a sede do imperador em Constantinopla e sob o governo do germânico Patrício Odoacro. E o que então resta do legado de Majoriano? Quando o bispo Enódios de Pavia visitou Tertona no final do V século, cerca de 30 anos após o triste fim do imperador, ele observou com tristeza: é muito provável que Enódios estivesse se referindo ao mausoléu de Majoriano em Tertona, um mausoléu que era muito modesto. De fato, parece que os grandes príncipes muitas vezes encontram os piores fins, e eu espero que com este canal e com esta série de vídeos muito detalhada sobre a vida de Majoriano, talvez um pouco de seu legado sobreviva para as futuras gerações. Porque foi apenas recentemente que os historiadores começaram a reconhecer a extensão da restauração de Majorian, e a admitir que o Império Romano do Ocidente poderia ter sido salvo mesmo tão tarde quanto a década de 460, se a história tivesse tomado um rumo diferente. Espero poder contribuir um pouco para disseminar o conhecimento deste personagem muito notável, que de fato, como escreveu Gibbon, merecia viver em tempos melhores e ver Roma em seu auge. Eu pessoalmente visitei o túmulo de Majoriano em Tertona, porque eu queria ver este túmulo modesto para um príncipe tão piedoso pessoalmente. Não resta muito daquele mausoléu, que provavelmente foi construído às pressas pelos habitantes de Tertona para o imperador que eles amavam, e certamente não foi construído por Ricimer. O mausoléu está anexado a uma igreja, e apenas uma pequena placa indica que esse personagem heróico foi enterrado aqui. Pode-se chegar ao próprio mausoléu através do quintal, e o interior do mausoléu só pode ser acessado por uma porta de adega escondida, que alguns moradores simpáticos abriram para mim e minha esposa quando visitamos o túmulo no ano passado. Não há muito para ver lá, não sobrou muita coisa que indicasse que um imperador romano do Ocidente já esteve ali. O sarcófago ou quaisquer decorações já foram removidos há muito tempo, pois Tertona foi quase completamente destruída nas guerras da Idade Média, e o mausoléu então possivelmente saqueado e incendiado. E então, o que resta de Majoriano é apenas sua memória.
A memória de alguém que pode nos mostrar que, apesar de todas as adversidades, ainda podemos tentar alcançar o impossível e que, se nos esforçarmos o suficiente, talvez até consigamos alcançá-lo. Majoriano sempre será lembrado. E para não deixar este vídeo terminar tão tristemente, eu planejei uma versão alternativa dos eventos. Um final feliz alternativo para Majoriano, no qual sua campanha contra os vândalos teria sido bem-sucedida, e no qual ele envelheceu e reinou por muitos mais anos como imperador de um império romano do Ocidente restaurado, no qual a chama de Roma brilhava intensamente mais uma vez. E se você é um fã de Roma como eu, e as chances são bem altas de que você seja se estiver assistindo a este vídeo, então talvez se interesse pelos incríveis anéis e outros acessórios romanos que a loja Senatus Populusque Romanus está criando. E agora você pode até encomendar o único e exclusivo anel do canal Majoriano, a fim de honrar o grande imperador Majoriano, a cuja memória eu dediquei este canal. Como você pode ver, é maravilhosamente feito à mão e você pode perceber a incrível quantidade de detalhes e habilidade que as pessoas incríveis da loja Senatus Populusque Romanus investiram neste anel. E pode pedir um em bronze ou prata. Eu imagino o que Majoriano diria sobre isso, se pudesse ver que sua memória ainda brilha intensamente 1562 anos após sua morte. Isso é essencial para todos os verdadeiros fãs de Majoriano, e claro, como um efeito colateral, agradável, ajudaria muito este canal a divulgar a palavra sobre os heróis do final do Império Romano. Coloquei o link da loja na descrição do vídeo e no comentário fixado, e com esse link, você pode obter um desconto de 10% em todas as compras, se digitar o código de desconto Flávio Majoriano. Então vai e confira a seleção deles, é realmente incrível. E por favor, curta este vídeo e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou via associação no YouTube, pois a sustentabilidade deste canal depende do seu apoio. Este canal depende dos nossos incríveis membros do Patreon e YouTube. E eu quero agradecer a cada um de vocês que estão apoiando este canal de alguma forma, seja pela plataforma de financiamento de criadores, associação ao YouTube, doações pelo pagamento eletrônico PayPal, ou, é claro, simplesmente assistindo. É graças a pessoas como você que o nome e o legado de Majoriano continuam brilhando intensamente muito tempo após sua morte. Obrigado, meu amigo. E se você quiser ver o primeiro vídeo desta trilogia do Majoriano, pode assistir a este vídeo no canto superior direito. E você pode assistir ao segundo vídeo desta série no canto inferior direito. Eu agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratias, Tibiago e Beni Valete.